O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus se perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Precisa hoje, neste clima cultural de tudo ser descartável, precisa muita coragem ler este Evangelho. E aí, muito fogem desta verdade. Um Evangelho que incomoda, que ofende. E talvez alguns que estão presentes aqui não estão concordando com o que Jesus disse. Mas Jesus não se pode discutir. Ele é a verdade. Não esqueçamos disto. Não pode dizer mentiras. É a verdade que nos liberta. Quem não quer a verdade, prefere a mentira, aí se enrola. E Jesus acaba de dizer: quem quer entender, entenda. Eu entendi, eu pessoalmente, sou um dos 3 casos em que o casamento não funciona. Eu decidi de não casar. Então não casei, espero de nunca mais casar, pelo reino de Deus.
Então, as palavras de Jesus não são palavras jogadas ao vento assim. O que ele afirma se realiza ao pé da letra, embora muitas vezes machuca as pessoas que não querem entrar na lógica de Deus, preferem a lógica egoísta, provisória, descartável do homem, do mundo, e não aquela de Deus, dizendo que Deus pode às vezes errar. O Pai eterno, portanto muito idoso, muito velho, já caducou. Nós já estamos no século XXI, com um avanço técnico impressionante. A ciência resolve e responde a tudo. Não precisamos de uma lei tão antiquada de Deus. Deus caducou. Só que Deus é sempre jovem, porque Deus é sempre atual. Nunca é passado. Deus é sempre presente. Então temos de renovar a nossa fé nele. Graças a Deus que Deus me deu uma luz, embora tinha poucos anos, adolescente, de fazer a minha escolha. Porque Jesus veio estabelecer na terra também uma situação em que o casamento não precisa, em vista do reino de Deus. Porque lá no céu não tem mais casamento, não tem namoro, não tem motéis. Lá no céu é a fraternidade universal. E estas meninas que estão ali sentadas nos bancos estão caminhando para isto, se preparando, embora adolescentes algumas, se preparando para ela demonstrar a este mundo consumístico, materialista, hedonista, demonstrar que hoje também a palavra de Jesus é atual. Elas voluntariamente, sem nenhum pressionamento, nenhuma condenação, com alegria no Espírito Santo, elas também vão fazer um juramento. Não quero o casamento com o homem, quero o casamento com Deus. Isto dura eternamente. E a palavra de Deus sempre é atual. Temos só de agradecer a Deus. Falei de casamento com Deus, mas pode-se fazer o casamento com Deus? Hoje, as leituras, a segunda que Jesus fala contra o divórcio é do casamento indissolúvel, porque Deus é indissolúvel no amor dele conosco. Hoje, a parte esta polêmica, esta dureza, como o apóstolo diz a Jesus, é duro este sermão, então é melhor não casar. Então, perante esta posição humana, da dureza, do radicalismo de Jesus a respeito da indissolubilidade do matrimônio, nós encontramos, porém, uma página belíssima que acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, Antigo Testamento. Mas é belíssima esta página do capítulo 15 de Ezequiel, em que Ezequiel, iluminado pelo Espírito Santo, em nome de Deus, fala do namoro de Deus com Jerusalém, a cidade de Jerusalém, considerada a cidade de Jerusalém como uma criança nascida aí por acaso e abandonada, ainda o cordão umbilical não cortado, cheio de sangue, jogada lá no lado, desprezada. Aí Deus passa ao lado dela, tem compaixão dela, a recolhe, lhe dá banho, a cura, depois começa a alimentá-la, ela vai crescendo, crescendo. Quando chega na puberdade, já adolescente de 12, 13 anos, Deus
se apaixona dela. E mais em diante faz aliança indissolúvel com ela, casa com ela, e a reveste de tudo aquilo que de melhor Deus possa fazer. A reveste como uma grande imperatriz, uma rainha, luminosíssima, como só Deus sabe fazer. E depois que esta abortada, diríamos criança, foi tão enaltecida pelo amor particular de Deus para com ela, que não poupou energias e beleza para enfeitá-la, ela, em lugar de agradecer e de se apegar indissoluvelmente a Deus, se colocou na rua, se prostituindo a todos aqueles que passavam, se gabando disto. Essa humanidade como responde ao amor de Deus. Mas Deus não volta atrás. Deus jura que vai voltar na sua aliança estabelecida, porque Ele é fiel. Nunca Deus se trai a palavra dada. Esta belíssima historinha que o profeta Ezequiel contou, cada um, se puder, vá em casa, vá lendo de novo este texto e aplica este texto à própria vida. Aquela criança abandonada sou eu, a minha alma. Deus passou perto da minha alma, cheia de pecado original, desprezada, não pertence mais a Deus, fora do reino de Deus, destinada à perdição. Mas Ele teve compaixão de mim. E aí foi me dando aquele banho milagroso, gratuito, o banho do batismo, me lavou, me purificou, me deu um esplendor divino, me tornando a sua querida alma. E a alma se tornou quase a esposa de Deus, de Jesus. E Jesus me acompanhou neste meu crescimento, dando-me comida substancial, a Eucaristia, o corpo dele. Mais do que a mãe que amamenta a criança, Jesus nos alimenta com o próprio corpo, o próprio sangue. E nos dá um espírito, uma vida nova, abundante, o Espírito Santo, o sacramento da Crisma. E depois nos acompanha ainda nesta maturidade em todos os momentos, dando a fortaleza contra as paixões, as tentações, as tribulações da vida. Ele sempre ao nosso lado, indissoluvelmente, mais do que um apaixonado namorado da própria esposa. E perante toda esta manifestação de amor, qual é o nosso comportamento? Coitado de Jesus. Deixamos a Ele e nós vamos à procura de cacos de felicidade que o mundo falso e hipócrita nos oferece. Preferimos estas misérias que dão um pouco de gosto, um pouco de prazer, e largamos tudo. O tesouro imenso que Jesus nos oferece todos os dias, e abandonamos a oração, o sacramento, a Eucaristia, a igreja, o colóquio com Deus, tudo para viver a mundanidade que nos prepara para a corrupção eterna, onde não vai ter mais felicidade. Mas Deus é fiel, muito fiel, mais fiel do que qualquer homem. E Deus sempre nos persegue com o próprio amor. Deus sempre aguarda. Também se esta esposa dele, a nossa alma, traiu a ele e o abandonou, Deus sempre aguarda o momento do retorno, do arrependimento. Nunca abandona o pecador, porque casou com ela, com nossa alma. Deu a vida, preferiu morrer para não trair esta aliança que estabeleceu. Até o último instante da vida do pecador, o mais empedernido dos pecadores,
ele ainda guarda fiel ao lado, com a esperança que ele reconheça esta traição e peça a Jesus: errei tudo, me perdoe, me dê novamente o seu abraço. Aí Jesus doa toda a sua misericórdia e reconstitui novamente a confianza nesta criatura e a torna novamente a sua digna esposa, reinfeitando-a novamente, esquecendo todas as traições e as feiuras que ela preferiu receber do que o amor e a confiança do próprio esposo eterno Jesus. Vamos relendo aquela leitura e apliquemos a nossa vida. É neste contexto que a gente deve colocar também o grande sacramento, como São Paulo chama, o sacramento do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.